Quando nos deparamos com homens que focam fé e ousadia, já entendemos que o modo fantasia e o modo aventura não estão mais presentes. Porque agora estamos inseridos numa realidade onde os relacionamentos vão construindo essa estrutura de realidade na vida do homem. E quando falamos de relacionamentos, nós aprendemos que, humanamente falando, sociologicamente falando, todos nós aprendemos com os relacionamentos que temos. Mesmo que não falemos, mas, na realidade, todos nós nos inspiramos em alguém. Elegemos referências para a nossa própria vida. E aí vem o perigo dessas referências estarem formatando uma realidade equivocada. Uma realidade na nossa estrutura psíquica, uma realidade na nossa vida social, uma realidade na nossa vida espiritual equivocada. Então, que referência nós poderíamos utilizar para avançarmos para este tema, homens que se revestem de fé e ousadia? E a Bíblia é cheia de exemplos para isso. Mas eu tenho me debruçado nos últimos 3 meses no estudo sobre o profeta Elias. E eu disse, é aqui que eu vou viajar. É exatamente na história deste homem, que em um momento foi um homem valoroso, em outro momento foi um homem que escorregou na casca de banana, em outro momento foi um homem ousado, em outro momento foi um medroso, em outro momento foi extremamente importante para os propósitos do Senhor, naquela geografia ali onde ele vivia, Israel, Síria, Líbano. Mas em outro momento ele fugiu. Sim, não se constrói fé e ousadia sem as escolas da vida pelas quais temos que passar. E as escolas, por mais difíceis que sejam, elas sempre terão o objetivo de formar e nunca de desconstruir. Elas constroem e não destroem. Qualquer política educacional que não tenha o objetivo de construir, ela está completamente fora de tudo aquilo que sempre se pensou de escola e de educação. Porque este é o papel da escola. E Elias teve a sua escola, ou as suas escolas. Ele foi graduado, pós-graduado, se tornou doutor nisso. E nós vamos passar exatamente por isso, por esses momentos com Elias. Primeiro, vamos à origem, quando tudo começou, capítulo 17 de 1 Reis. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, ele não era de Gileade, ele morava em Gileade, ele era de Tisbé. Essa expressão aparece 3 vezes só nas Escrituras, mas nunca se conseguiu localizar onde fica Tisbé. Não há nenhuma informação arqueológica ou histórica ou uma citação desse nome em outro documento que não seja na Bíblia, que tente localizar, mostrar onde ficava Tisbé. Já começa por aí. Um homem de fé e ousado, ele não precisa ter uma história passada que o recomende, que o referente. Ele precisa ter Deus no negócio. Ele precisa ter o chamado para obedecer o chamado. Ele precisa ter uma missão para realizar a missão. Mas a origem,
Alguns chegam a dizer que Tisbé significa lugar nenhum. De onde vem Elias? De lugar nenhum. Qual a cidade de sua origem? Não era Jerusalém. Nem se sabe se ficava em Israel. Provavelmente sim, mas não podemos afirmar também. Ele foi chamado então para dizer a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Era a primeira vez que Elias estava se deparando com o rei de Israel. Era a primeira vez que Elias estava obedecendo o chamado do Senhor para cumprir uma missão. E que missão, né? Um cara que vem de lugar nenhum, de repente, está no palácio falando com o rei. E quando ele chega diante do Senhor, diante de Acabe, alguma coisa vai acontecer nessa relação com o Senhor. Porque o verso imediato é: depois veio a ele, a Elias, a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui. No hebraico, no original, a palavra é mais forte. É saia agora, da ideia de urgência. O que mostra que entre o verso 1 e o verso 2, Deus tem pressa para tratar com Elias. E a única coisa que dá indícios de que essa urgência é notória aqui no verso seguinte, é como Elias termina a fala dele com Acabe. Segundo a minha palavra. E a prova disso é que depois de toda essa experiência aqui do capítulo 17, mais lá para o final, quando ele se encontra com a viúva, vem aquele negócio de mandar, ele vai pedir água, mas traz também um pedaço de pão, um bolo, e aí ela dá aquele relatório que é meio negativo para poder chegar até ele. Lá no final, quando ele diz que vai haver prosperidade na casa dela, né, e o azeite não vai acabar, e nós conhecemos a história, ele então termina dizendo: pela palavra do Senhor. Ele não termina como ele termina aqui no verso 1, segundo minha palavra, mas ele termina exatamente dizendo, deixa eu ver se eu encontro aqui, exatamente dizendo isto. Sim, 16 antes: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Agora a coisa ficou bem clara. Elias exercia algo que era intermediário entre o que estava acontecendo ali e quem estava mandando. O ordenamento vinha do Senhor. Ele apenas exercia um ministério. Nós sabemos que ministério é um auxiliar daquele que tem um poder maior. Começa a ficar claro então que o que está no verso 1, que vai provocar uma urgência da parte do Senhor na tratativa com Elias, era exatamente o fato dele ter usado a autoridade daquela palavra liberada para Acabe, vinda dele, conforme, se não segundo a minha palavra. Retira-te daqui agora, vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Primeiro lugar para onde Deus leva Elias para preparar Elias para uma vida de fé e de ousadia foi Querite. E tem, né, algo na nossa cultura ocidental, nós não valorizamos muito o poder que cada palavra tem. As palavras entram no nosso vocabulário
de forma muito trivial e as usamos sem percebermos os significados que estão atrelados, né, a cada palavra que nós utilizamos. Eu nunca gostei de chamar ninguém por apelido, mesmo que seja aquele apelido consagrado, que a pessoa já tem desde pequenininho, né? Eu não gosto, porque o nome é um chamamento, nós sabemos isso, e principalmente quando o nome tem um peso. Eu, depois de muitos anos, no encontro com Deus, fui descobrir que meu nome, Walter Christ, que minha mãe escolheu sem saber, olhando o cantor cristão, né, na época, e ali pegou um autor de um hino do cantor cristão, que era Walter, um americano, e depois um outro que era um missionário A.B. Christ, e ela juntou os dois ali, né? E depois de muitos anos, então, no encontro com Deus, no Peniel, que eu fui descobrir o significado do meu nome, né? Walter é general, aquele que comanda, a origem é alemã, e Christ é a variação do latim de Cristo, né? do grego de Christos, para o português, né? Que significa ungido. Meu nome significa comandante ungido, general ungido. Meu Deus! E o pessoal me chamando de Tite. O que é Tite? É igual Tisbé. E eu disse, eu rejeito isso, né? Claro, mas a família, né? O Cláudio me conhece há quase 30 anos, mas me conhece como Walter Christ. E eu gosto de ser chamado, como o apóstolo Samuel me apresentou, Walter Christ, porque eu sei o que meu nome significa. E o Walter ser o Christ, fica faltando um ungido. Não, eu quero o Walter Christ. Deus estava trabalhando com Elias, e quando eu comecei a estudar sobre a geografia para onde Deus estava levando Elias, eu comecei a entender o significado desses nomes, dos lugares para onde ele estava sendo levado. E havia uma razão nisso, né? A palavra Querite vem do verbo karat, em hebraico. Olha o significado: cortar, colocar no tamanho certo, ser cortado e separado. Onde é mais usada essa expressão hebraica? Na marcenaria, porque este verbo, que é cortar, karat, de onde vem querite, é utilizado exatamente quando o marceneiro pega uma peça maior e a reduz e a corta para encaixar exatamente no lugar que ele quer. Então não é simplesmente cortar, é cortar do tamanho certo para entrar no lugar certo. Para onde Deus leva Elias? Eu vou te levar para um lugar, Elias, onde você vai sentir que eu estou moldando você, eu estou cortando você, para você entender que a missão que eu tenho para você é uma missão, mas não é do seu jeito. Não é você falar o que pensa. Você precisa ser cortado para ser encaixado exatamente no lugar certo, para você entender que eu quero te usar com fé e ousadia. E a gente vê isso pela forma como Deus foi cuidar dele. Querite fica hoje Jordânia, o ribeiro de Querite, desemboca no Rio Jordão. Um rio pequeno, tem época do ano que ele fica sem água, é um rio perene, o que tem água constante. O que não é perene é? Ajudem aí. Temporário. Eu estou querendo achar a expressão dentro da geografia física. É temporário mesmo. Temporário e perene. Bom, ele precisava se alimentar. Água você tem desse riacho aí, pouca, mas suficiente para você. Mas você precisa de comida.
Ok, eu vou providenciar. Você sabe que é um corvo, né? Embora não seja uma ave da nossa região. Mas você conhece o primo dessa ave, que é muito comum na nossa região, que é o urubu. Você sabe como o urubu se alimenta? É igual o corvo. Eles se alimentam de carne em putrefação. O que o corvo, o abutre lá da Ásia, o urubu da América do Sul, vai levar para Elias? No bico, carne. De onde Elias vai comer a carne? Do bico de uma ave que se alimenta de carne putrefada. Não era carne putrefada que ele estava comendo. Claro, Deus não iria mandar o pior. Mas o meio foi. E Deus estava ensinando para Elias que para ser um homem de fé e de ousadia, era preciso passar por essa escola, onde os meios, Deus os utiliza da forma que Ele quer, como Ele quer, para que a finalidade seja alcançada. E nós somos apenas ferramentas e instrumentos. E aí Ele vai levar Elias para um lugar onde se corta, para ser encaixado no lugar certo. E ele é alimentado da boca de um urubu, contextualizando com nossa realidade. Ele está aprendendo para sair um homem muito mais forte após essa escola. Bom, mas não para por aí, porque essa escola de primeiro grau tem segundo grau, o de ensino fundamental tem ensino médio. E ele vai ser conduzido para um outro lugar, porque o rio é temporário e ele seca, e acabou a água. E aí Elias, com certeza, foi tratar isso com Deus. E aí o verso 7 diz que sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. É uma região de chuvas muito irregulares. Então veio a palavra do Senhor, dizendo, Deus agora novamente falando com Elias: levanta-te e vai para Sarepta. A palavra é de origem fenícia, né? Que é a mesma que Zarefate. Zarefate. O original, né, é Zarefate. O que significa? Não, aí não é significado, mas é o que era Zarefate, ou Sarepta, como está aqui na nossa tradução. O que era essa cidade na época habitada pelos fenícios? Essa cidade era uma cidade conhecida pelos seus altos fornos. Toda a região de Sarepta era uma região onde havia fornos, porque os fenícios se desenvolveram habilmente desde aquela época em trabalharem o ferro. Então eles conseguiam trabalhar o ferro produzindo embarcações já com aquela estrutura de ferro, armas de guerra de ferro. Então eles eram habilidosos na manipulação do ferro. E lá para lá que Elias é enviado. Mas o que os altos fornos fazem? Pastor Cláudio, que me acompanha, ele é serralheiro. Não sei se tem mais alguém aqui que mexe com isso. Tem mais alguém? Tem? Então tem uma porção aí. Ok. Quando se está soldando, vou usar o exemplo da solda, mas funciona com outro processo, né, nos altos fornos, mas a solda é um processo semelhante e mais conhecido de nós. Quando se está soldando, a solda produz, né, com a máquina, produz ali um aumento elevadíssimo de temperatura.
E geralmente essa temperatura alta que é produzida no lugar que está soldando, criam algumas bolhas, a ponto do serralheiro precisar parar, interromper. Eu vi muito isso com o Cláudio, que eu acompanhei muito a vida dele. E pega o martelo e começa a bater ali em cima, porque tem que tirar aquelas bolinhas que vão se formando. Qual o nome dessas bolhas? Hã? Lá atrás. Tá, mas tem um nome. Aquela casca. Aquilo se chama escória. O que é a escória nesse processo que se trabalha com o ferro? É porque o lugar em que a temperatura é alta, se houver alguma impureza na liga ou no ferro, o fogo expulsa, coloca para fora. Os altos fornos são lugares onde o ferro é introduzido, o minério, para que as escórias sejam expurgadas do ferro. E a liga, então, consiga alcançar um teor de dureza e de pureza, porque a pureza é fundamental para a resistência do ferro. Então a impureza sai, a escória tem que sair, a escória tem que ser tirada. Neste lugar, em Zarefate, em Sarepta, Elias vai passar ali uma temporada. Ele vai conviver com os altos fornos. A linguagem no dia a dia daquela cidade fenícia era exatamente isso. Era o dia inteiro se falando de ferro, arma, guerra, construção e escória. Ele entendeu que ele estava numa segunda fase da escola, que ele estava sendo preparado para alguma coisa muito maior. Ei, presta atenção, nunca reclame dos momentos difíceis que você está passando na sua vida. É Deus te preparando para coisas maiores e grandiosas que Ele vai levar você. Mas se você começa a murmurar, com a comida vindo na boca do abutre, na escola você vai ser reprovado. Você não vai ser considerado apto. Não murmure. Passe pela prova. Há 25 anos fui diagnosticado de diabetes. Lembro da minha médica que ela disse assim: muito cuidado, porque quando você tiver uns 20 anos, tudo começa a falhar. 20 anos de diabetes. Os rins, o cérebro, as partes mais distantes do coração, como os pés, as coisas vão começar a se complicar. Semana passada dei uma topada lá em casa, arranquei a cabeça do dedão do pé, falei assim: meu Deus, agora eu vou passar pela prova. E uma colega que é diretora geral da faculdade lá do Espírito Santo, que eu sou diretor acadêmico, ela acabou de amputar o pé, mesmo problema, né? E está na cadeira de rodas, e eu estava assim, sentido com aquilo tudo, né, que estava acontecendo com ela, e aí eu me machuco. Bom, já estou calçado aqui, já está completamente cicatrizado, não tem nem mais casca, em uma semana, e foi feio o negócio. Há 2 anos atrás fui diagnosticado com câncer. Eu estou na escola. Senhor, é o final? Acabou o meu tempo de estudar? Então, esse vai ser o final da escola? Depois daqui não tem mais nada? Então minha missão acaba? É isso? O câncer é isso? E aí a primeira coisa que Deus falou comigo, um dia que eu estava
lendo a Bíblia, sentado numa área da minha casa, lia sobre Davi. Deus falou comigo: fique em silêncio, porque a tendência de murmurarmos é muito grande. Não é nem uma murmuração daquelas meio loucas, mas são aqueles questionamentos onde você começa a querer explicar o inexplicável, querer dizer o que Deus não está dizendo. Ele: fique em silêncio, fique quieto, cala-te, fique quieto. E aí, qual o processo? O médico: olha, cirurgia, mais plano não cobre, INSS não cobre, tem que ser uma cirurgia rápida, porque na medição lá que se utiliza, no sistema lá usado para isso, que vai de 1 a 5, o seu nível já é 4, e isso mostra que a agressividade das suas células. Não vamos perder tempo. Mas meu médico disse: mas eu não faço a melhor cirurgia para você, que seria robótica. E aí saí do consultório dele, no elevador, dando uma olhada em médicos e valores de mercado. Falei assim: meu Deus, levei um susto. 60, 80, 100 mil. E aí acabo de descer do elevador, saio do prédio em Niterói, dou uma paradinha, estava com minha esposa. Ela disse: você quer sentar? Eu disse: não, só um pouquinho. Dei uma respirada e saí. E quando eu saio no portão do prédio, um cara esbarra em mim. Só que esbarrou de propósito. Era o bispo Rômulo de Niterói, meu amigo pessoal, médico. Estava fazendo caminhada, mora ali perto. E ele: o que você está fazendo aqui, rapaz? E eu disse: tem notícia boa para te dar, não. E aí relatei para ele. Ele estava sem celular, porque estava fazendo caminhada. Disse: me dá seu celular aí. Pegou o celular, ligou para um amigo dele, que opera na Flórida e na Barra da Tijuca. Mora na Flórida. E esse cara, que cobra 150 mil uma cirurgia na Barra da Tijuca, pediu só para eu providenciar ali os valores da equipe. 15 mil reais foi o valor que saiu a cirurgia. Mas o valor é claro que o valor é importante demais. E, irmãos, não cheguei nem a gastar, porque quando eu compartilhei com os pastores da minha cobertura, em um dia eles levantaram o recurso: olha, está aqui, é bênção para você, você não vai gastar dinheiro seu não. Mas o que veio depois, que foi, porque Deus mandou permanecer calado. Eu não sabia o que viria depois. Até a parte do hospital o médico conseguiu, porque o hospital tem um programa, São José, ali no Rio. O hospital tem um programa para tratamento de pacientes oncológicos. Ele disse: olha, Val, você vai preencher um documento, vai assinar, se comprometendo em fazer o acompanhamento seu lá. Eu disse: ok, e daí? E daí que o robô é do hospital, vai sair de graça para a gente. A gente não vai precisar gastar com o robô. Oh, excelente notícia. O robô é bom mesmo? Não é Paraguai não, né? Não. E aí, vamos lá. 15 dias depois, eu estava no consultório dele novamente, na Barra da Tijuca. E ele disse: olha, chegaram seus exames do material que é colhido depois da cirurgia. Não, você nem sabe, mas nós colhemos o material. E eu não tenho para onde mandar você. Você não vai fazer químio, não vai fazer rádio. Segue sua vida normal, não tem mais nada. Segue a sua vida. Aí eu conversei com ele algumas coisas ali. Vim embora, meu filho estava comigo, meu filho mais velho. E aí eu entendi por que era para ter ficado calado, por que era para passar pela experiência, por que era para não murmurar, porque eu sei que Deus tinha outras coisas e que eu estava passando pelo meu querite.
eu estava passando e depois eu fui perceber que como que tinha escória ainda que precisava sair. E como que nós vamos ser ousados e homens de fé, carregando impureza, coisa que não presta? Deus queria usar Elias, irmãos, Deus levou Elias para ele. Deus não deixou Elias passar nem pela morte. Ia tratar desse cara de uma forma toda especial. E foi exatamente isso que Deus fez com Elias. Mas quem foi Elias nesse processo? Ele passa por tudo isso. Mais à frente, Elias recebe a notícia, Elias lança um desafio, e aí a fé e a ousadia dele vai ser testada. Elias lança um desafio, que foi tão famoso enfrentamento aos profetas de Baal lá no Carmelo. E que ousadia! Ele chega a ser irônico. Eu acho que vocês devem gritar um pouco mais alto, porque não está vindo fogo de Baal, ele deve estar dormindo essa hora. Que ousadia! Eu pensaria 1000 vezes se falaria uma coisa dessa. Vai que Deus não mande fogo, como é que eu vou ficar? Elias não. Convicção do que iria acontecer. Acontece o que aconteceu. Os que ainda sobreviveram, escaparam da morte ali naquele ato do fogo que cai do céu. Eles vão descer pelo ribeiro que sai dali do Carmelo, né? Carmelo é uma região montanhosa, mas meio abrupta, logo cai no mar Mediterrâneo, né? E aí eles vão sair ali, perseguindo pelo riacho que vai desembocar no mar Mediterrâneo e matando o restante. Que dia! Dia de prova, dia de manifestação do poder de Deus, dia em que a morte está estampada nos olhos de todos. Sai dali, chega um recado de Jezabel. Olha, o que você fez com os meus sacerdotes vai chegar agora há pouco até você. Eu vou te matar. E aí começa um processo daquele homem que já tinha passado pela primeira escola em Querite, pela segunda escola em Sarepta. E aí agora tem uma terceira escola que ele nem imaginava. Havia uma missão que vai ser revelada mais à frente ao povo, porque não deu nem tempo de Deus revelar a missão para Elias. Diante da notícia de Jezabel, ele parte em direção ao sul de Israel. Sai do Carmelo e vai parar em Beersheba. Algo quase 300 quilômetros de distância. E em Beersheba aparece, conversa com ele, e ele tem uma visão distorcida da missão. Ele diz, olha, porque ele entra num processo de linha depressiva. Profeta de fé e ousadia. O depressivo, ele perde o foco da vida. E Elias, ele traz um negativismo, onde parece que todas as coisas deram erradas, e ele é a última vítima nesse processo. Por ele ser a última vítima, é por isso que casos depressivos que não são tratados, chega-se ao suicídio. Porque não se vê outra saída mais. E aí Elias diz, olha, eu estou aqui,
mas o Senhor está falando comigo e eu já repeti para ele que a minha resposta é essa. E outra coisa, só sobrou eu. Ele não consegue mais ver nada ao redor dele. Para ele, ele era a última vítima, só faltava ele. E aí ele faz essa leitura. E depois de 3 vezes apresentar o mesmo argumento, ele vai mais para o sul ainda. Vai agora para o Egito. Horebe. Mais uns 300 e poucos quilômetros. Hoje, em linha reta, seriam em torno de 750 quilômetros. Do Carmelo até Horebe. Mas em Beersheba, quando ele ainda está ali, é revelado que ele deveria ir para Damasco. Mas a pressa com que ele saiu do Carmelo fugindo e com medo, fez com que não desse tempo de avisar, de passar para ele a missão. Então a missão vai ser passada na fuga dele. Elias, é para você ir para Damasco. Do Carmelo para Damasco são 200 e poucos quilômetros. Mas ele já tinha andado 700 para o sul, para baixo. E ele ainda vai, depois de Beersheba, mais para o sul ainda. E aí agora Deus vai tratar diretamente com ele. Como tratou lá, mandando para Querite, depois para Sarepta, agora Deus vai tratar diretamente com ele novamente. Mas há uma manifestação antes dele entender que Deus estava ali para falar com ele. Há uma tempestade, há um vento forte, né? Mas quando que Deus se manifesta a Elias? No suavizar de uma brisa. Sabe por quê? Tente falar áspero com depressivo. Ele pega a arma e dá um tiro na cabeça. Porque você vai alimentar exatamente o processo que ele construiu, de que ele é a última vítima, e se alguém está se dirigindo a ele para tentar ajudá-lo, e vai recriminando, falando duro, falando alto, gritando com ele, chegou meu momento mesmo. Deus vai no sussurro falar com Elias. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque embora todo esse processo estivesse acontecendo na vida de um homem, eu quero dizer para você que para construir uma reta de chegada, para construir uma caminhada de fé e ousadia, você precisa estar preparado para passar por todos esses processos. Eles podem acontecer na sua vida. E quando eles acontecerem, isto não é falta nem de fé, nem de ousadia, mas é preparo. Não se desespere, não abandone, não deixe de estar junto. Deus conhecia detalhes da vida de Elias, como Ele conhece detalhes da sua vida. Ele tratou Elias, mostrando e respeitando as fraquezas de Elias. Elias, saia da caverna. Ei, Elias, vem para cá. Ele sabia o que estava acontecendo dentro da estrutura mental de Elias. Chegou a hora. Eu te separo agora, Elias. Que missão? Você vai ungir Jeú, novo rei de Israel, no lugar de Acabe. Você vai ungir
o rei da Síria, ungir um rei de um outro país. E no caminho, você vai ungir um discípulo, que será seu sucessor. Nós estamos na fase de idade, né, apóstolo Samuel? Que os anos de ministério já pesam sobre os nossos ombros. E os meus colegas de ministério de 30, 35 anos, 40 anos de ministério, estão jubilando, porque estão entrando aí nos seus 70 anos, e alguns já estão parando. E muitos nesse último ano, nesses últimos 12 meses, eu já tive com mais ou menos uns 6 pastores, que pediram para conversar comigo, para trocar uma experiência, trocar uma conversa, um bate-papo acerca desse momento de parar. E eu dou sempre a mesma resposta no final para todos eles. Converso, a gente entende o processo, para uns mais fácil, para outros um processo mais difícil. Mas eu sempre faço para todos eles a mesma pergunta: você já fez um sucessor? Enquanto você não fizer um sucessor, não passe para a próxima fase. Eu vou dando alguns exemplos bíblicos, mas o que eu mais gosto é o de Elias. O que Deus tem para realizar através da sua vida, se e quando Deus não for mais usar você, porque ninguém vai ficar para semente, Deus vai sinalizar para você exatamente assim: você já fez alguém, você já ganhou alguém, você já discipulou alguém, e você já fez desse alguém um sucessor daquilo que Deus colocou no seu coração, te entregou como missão. São coisas que a gente precisa começar a pensar, porque um homem de fé e ousadia, ele também é marcado e caracterizado pelo sucessor que ele faz. Este foi praticamente o finalzinho do tratamento de Elias, o momento que ele vai ungir Eliseu. Bom, queremos todos que a fé e a ousadia sejam uma marca na nossa vida. Mas desejar isso, sem entender que para alcançarmos tais níveis que agradem ao Senhor, nós precisamos passar por todo o preparo que Ele tem para nós, sem murmurar, sem desistir, sem questionar, porque é Ele nos preparando. Não há nenhum personagem de referência para nós nas Escrituras que Deus não tenha revelado exatamente os momentos difíceis, frágeis que eles passaram. Mas aqueles que passaram e foram aprovados na escola do Pai, todos eles se tornaram referência em fé e ousadia. Não vai ser diferente conosco. E olha que hoje nós temos o Espírito Santo para habitar em nós o tempo todo e nos ajudar o tempo todo nesse processo. Nos convencer no momento que a gente está numa rota errada: ei, é para cá. Ou seja, para errar hoje é muito mais difícil do que nesses homens do passado.
quero desafiar você para perseverar em meio às lutas e dificuldades, para que você saia no final dessa escola aprovado como um homem de fé e de ousadia. Eu queria orar agora, mas eu queria orar por você, homem, que chegou aqui nessa noite, mas você que está no meio de uma prova dessa. Você está exatamente naquele momento da escola onde o cinto está apertado, onde você está passando por uma situação em que você já pensou em questionar, você já pensou até em murmurar, já pensou em desistir, mas você veio para cá hoje, você está aqui e está ouvindo essa palavra. Eu queria orar especificamente por você que está passando por alguma prova na sua vida, em qualquer área da sua vida. Se durante este momento aqui, o Espírito de Deus falou alguma coisa com você, sinalizou alguma coisa, dizendo para você, viu só, era por isso que eu queria você aqui nessa noite. Eu quero orar por você. Fique de pé onde você está.